Falou. Boa noite para todos, boa noite. Eu vejo que já tem algumas pessoas nos ouvindo. Boa noite, Ludmila, boa noite, Delza, boa noite a todos os amigos. Hoje é uma noite especial, é uma honra entrevistar o Dr. Frederico Augusto Griman. Bom, pelo nome, vocês já percebem que Fred... desculpem, Dr. Frederico é intimidade, um problema. Eu aposto que ele vai soltar um tia Ana de vez em quando, mas ele vai controlar. E o Fred, o Dr. Frederico Griman, é filho do Sinésio, que esteve aqui com a gente essa semana e esteve já com a gente o mês passado. Muitas pessoas cumprimentando, dando boa noite para todos. Fred, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história na medicina, que é longa. E se apresentasse para todos, por favor. Em primeiro lugar, boa noite, Ana. Queria agradecer a você por esse convite, a gente poder usar esse canal e a sua influência na internet aí, para a gente discutir esses assuntos e trazer, pensar juntos, né? Buscando entender o que está acontecendo com a gente nesse momento tão difícil. Meu nome é Frederico Griman, eu também sou conhecido como filho do Sinésio. Eu sou filho mais velho, tenho 2 irmãs mais novas, e eu sou de Volta Redonda, fiz medicina aqui na FOA, e depois me especializei em pediatria, fui trabalhar, fiz homeopatia também, fiz pediatria, fui trabalhar com adolescentes na UERJ, uma especialização em pediatria, e depois de alguns anos eu acabei me encontrando na psiquiatria infantil, que é a área onde eu atuo hoje. Eu já atuei 20 anos como pediatra, mas atualmente eu estou só na psiquiatria infantil mesmo. Muito bem. Mas Fred é uma pessoa tão interessante, porque muitas pessoas, eu trabalho na educação, e muitas mães e muitos jovens e muitas pessoas ligadas à educação falam, não, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar o doutor Frederico. Meu peito enche de orgulho quando eu ouço isso. O doutor Frederico fica assim, igual filho. Oh, meu Deus, orgulho. Obrigado pelo carinho, Ana. Obrigado. A gente conhece há muito tempo já. Bom, vamos lá. Eu gostaria que alguém dissesse se o som está bom, se estão ouvindo bem. Para a gente aqui está ótimo. Eu espero que... Sim, eu estou vendo para mim, imagem, som, deixa eu esperar um retorno, ver se alguém nos esclarece. Não, mas para isso tem que estar falando, para saber se o som está bom. Eu posso começar a falar, então? Pode, à vontade. Mas está chegando aqui, o som está bom, está ótimo. Perfeito. Mayra está falando que está ótimo, então vamos lá. Fred, em primeiríssimo lugar, gente, desculpa de novo, é tão difícil chamar de doutor Frederico. Ai, para com isso, Ana. Para com isso, Ana. Já, melhorou. Fred. Todo mundo me chama de Fred, é doutor Fred, na verdade, nem chama de doutor Frederico, só que ele não me conhece ainda. No final, todo mundo vai te conhecer. Isso aí. Todo mundo falando som, imagem, ótimo, então tá bom. Fred, nós temos recebido, principalmente aonde nós estamos passando essa live, que é na página do Luzeiros, nós temos recebido um número
extremamente grande. Eu diria que subiu assim 200, 300% as queixas de ansiedade, de depressão. E muitas pessoas falam que não sabem lidar com a solidão. De Sim, repente, elas se encontraram com elas mesmas e não gostaram, sabe? De sim, repente, tudo que restou sou eu e eu mesmo. Me lembra aquele filme do Eu Mesmo e Irene? Lembra disso? lembro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá. Então, eu vou começar de trás, do final para o começo. Pode começar por onde você quiser. O que está acontecendo, para contextualizar, é a pandemia, né, do coronavírus, é disso que a gente está Sim, falando. E pegou todo mundo de surpresa. As pessoas, embora, né, a gente tenha notícia que começou tudo lá em novembro, na China, coisa e tal, tudo isso tá na mídia, em todos os lugares nós fomos pegos de surpresa. E o que a pandemia causou foi um rasgo na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente tinha, até pouco tempo atrás, os nossos planos, as nossas rotinas, as crianças na escola, trabalho, finanças, relacionamentos, e tudo funcionando dentro de algo que a gente reconhecia como normalidade. E, de repente, a pandemia e a consequente quarentena, que se prolonga, que se prolonga, que se prolonga indefinidamente, ela faz esse rasgo. Não é um corte entre o antes e o depois. Tudo foi se misturando, a gente foi se vendo se restringindo, e de repente está todo mundo dentro de casa há 90 dias, mais ou menos. O meu pai está dentro de casa há 90 dias, 3 meses. Né? E está todo mundo sendo pego de surpresa, a gente não teve tempo de se preparar, né, pelo que vinha pela frente. A gente não sabia o que a gente viria a enfrentar. E isso é muito mais grave por conta do contexto coletivo. Nós, né, enquanto uma sociedade tão fragmentada, tão cheia de conflitos, estamos passando por uma experiência coletiva de medo, de restrição do nosso espaço, de mudança no nosso tempo, para a gente lidar com as nossas coisas, de uma suspensão dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas metas, e de um estreitamento de relações que muitas vezes são complicadas, né? Nem toda. É claro que a gente imagina que a maioria das famílias é medianamente funcional, mas nem todas as famílias são funcionais. você não E acha que o estado de ser um problema coletivo não seria um atenuante? Se fosse pontual, seria pior? Causaria assim, um vitimismo? É comigo, só eu tenho de ficar isolado. olha, talvez no sentido de funcionamento da sociedade, como na Europa, a coisa funciona melhor. Mas, né, em relação aos sentimentos de angústia que tudo isso traz, né, ao esvaziamento de um horizonte, de planos, de desejos, enfim, que as pessoas tinham, eu realmente não sei dizer. Não sei dizer, porque todos o que eu tenho visto, né, eu tenho acompanhado, né, filósofos, sociólogos, psiquiatras, tá todo mundo falando muito do Brasil, sabe? E no Brasil não é só a pandemia, né? É a pandemia no Brasil. Quem dera a gente estivesse preocupado só com a pandemia, com o coronavírus. Né? É tudo muito complicado. Né? A política, isso é uma coisa que vai roendo a gente por fora, sabe? E deixando a gente meio vazio por dentro. E essa pandemia, Ana, puxando o fio para a ansiedade, ela cria na nossa vida uma sensação perene, constante de ansiedade. Na psiquiatria, a gente entende a ansiedade, falando de forma bem didática, como uma sensação subjetiva, sem objeto, né? A gente não sabe o que está acontecendo, de que algum mal vai nos acontecer, com nós ou com uma pessoa próxima, com um ente querido. E agora, coletivamente, nós temos esse medo de que alguma coisa ruim aconteça conosco e com nossos familiares, né? Que é contrair o coronavírus e adoecer, né? E com a possibilidade real de morte. Então, Eu acho que no final da live eu vou descobrir que eu estou ansiosa e não sabia. Porque há um conhecimento comum de que a ansiedade se confunde com imediatismo.
as pessoas dizem, né, ou diziam, né, tô ansioso, né, tô ansioso para quando acabar a pandemia, eu tô ansioso para voltar à normalidade. Isso não é puramente ansiedade, isso é um pouco de imediatismo. Imediatismo no sentido de que a gente deseja que o tempo passe mais rápido, que as coisas aconteçam mais rápido. A ansiedade é essa sensação de medo. Alguma coisa ruim vai acontecer, ou alguma coisa ruim pode acontecer. E isso, como uma constante, é muito difícil lidar com isso. Porque, como você disse, a gente foi pego de surpresa, a gente não tem ferramentas, digamos assim, sofisticadas, psicológicas, né, emocionais, para lidar com isso, muitas vezes sem ajuda. E é muito interessante a gente buscar delimitar digamos assim, um horizonte do que pode ser normal e do que pode ser exagerado, né, do que pode ser patológico. Porque se você, olhar para a câmera ali, né? Se você, amiga, se sente triste eventualmente, tem medo, acha que ficou doente de uma hora para outra, começa a achar que está com alguns sintomas da Covid-19, ou se torna irritado, ou perde a vontade de fazer as coisas, isso é coerente. Ter medo agora é normal. Nós estamos com medo, né? Com medo de morrer. Isso é normal ter medo agora. Mas esse medo ele pode passar de um limite de normalidade e se tornar um sintoma de uma doença. E isso aí é uma coisa que a gente tem que estar atento. A depressão, eu já vejo a depressão como uma consequência da quarentena, sabe? O tempo se arrastando, as pessoas sozinhas, como você disse, um tédio, uma falta de vontade de fazer as coisas, e isso pode realmente descambar para um quadro depressivo. Que pode... São muitos fatores, é um somatório de muitas coisas, inclusive insegurança com relação ao futuro. Nós temos de ver que nosso país tem uma classe C, D, muito maior do que uma classe que possa se sentir segura com relação ao futuro. Com certeza, com certeza. É uma instabilidade muito grande e fator de risco, por exemplo. Como saber se eu tenho ou não uma comorbidade? Pelo que eu entendo da saúde do brasileiro, eu acho que 80% do brasileiro tem alguma comorbidade. Volta Redonda, por exemplo, você que se tornou viral com a limalha de ferro no seu quintal. Foi. Gente, para quem não sabe, eu vou entregar. Sabe aquele videozinho da limalha, da poeira correndo no papel? Então, vocês estão conhecendo aqui o autor. E pensa bem, né? Nós temos o grosso da nossa população com problemas respiratórios. Fred, eu estive há pouco tempo em São Paulo, passei o mês de janeiro em São Paulo. A primeira coisa, São Paulo, poluída, minha terra poluída. Quando eu cheguei em São Paulo, meu nariz funcionou. Falei, gente, eu estou respirando, que coisa linda, aquela quantidade de ar entrando. E acho que são vários fatores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que as pessoas normais podem saber aonde está esse liame, esse limite entre o que eu estou sentindo é normal e o que eu estou sentindo já não é normal. Existe algum fator tipo insônia ou algum sinal, né? Sim. Algum sinal de que está se tornando uma patologia? Sim, as pessoas que já cursavam, né, que já tinham algum transtorno psiquiátrico, né, elas estão mais suscetíveis a ter um agravamento do quadro nesse momento, ou a fazer uma recaída ou um retorno aos sintomas. Né? Então, sempre está atento. Se a pessoa já fez algum tipo de tratamento com psicólogo ou com médico, neurologista, psiquiatra, para depressão, ansiedade, qualquer coisa, e ela está mais suscetível a voltar a apresentar sintomas. Então, há uma necessidade de atenção. As crianças ansiosas, né, as crianças com TDAH ficando presas dentro de casa, a gente tem que estar atento ao retorno de sintomas antigos. Mas quem nunca teve nada antes, pode ser um pouco difícil, porque tem pessoas que nunca sentiram ansiedade na vida.
e agora estão se vendo presos sem ter como canalizar esses sentimentos. Né? Há pessoas que nunca deprimiram, que nunca tiveram um quadro depressivo. Tristeza, sim, mas não depressão. Então, é importante estar atento aos extremos. Aos extremos. Você ter uma noite de insônia, por exemplo, é normal. Né? Um dia você para pensar num problema, você para pensar nas contas, ou preocupado com os familiares. É normal perder uma noite de sono. Mas se isso se prolonga, isso gera uma tensão. Né? Ficar sem apetite, ou de repente ter muita fome, começar a comer tudo que vem pela frente, eventualmente também é normal. São reações normais que a gente tem. Né? Ou ficar um pouco irritado, um pouco sem paciência, sem querer ver televisão, sem querer falar com ninguém, pontualmente, isso é de se esperar. Agora, se isso vira um novo normal, se um exemplo, que é muito comum, falar dos adolescentes. Um adolescente que não quer sair mais do quarto, não quer que abra a cortina, passa 1, 2, 3 dias, a mãe leva a comida no quarto, tem que mandar tomar banho, você vai lá, o menino não está fazendo lá o ensino remoto, tem que estar atento, tem que conversar com esse garoto. Uma criança que estava tudo bem e regride no comportamento, volta a fazer xixi na cama, volta a querer dormir junto, quer dormir junto com o pai, quer dormir junto com a mãe, começa a ter medo de ficar sozinho, isso pode ser um sinal de ansiedade. Nós, adultos, né, se a gente começar a ter uma mudança radical do nosso fisiológico normal, é para estar atento. Se começar a sentir uma dor estranha, não atento isso em relação a... Falando da Covid-19, estou falando da questão só psicológica, né, psiquiátrica. Uma impaciência que não melhora, sabe? Se sentindo o tempo todo cansado, um cansaço que não descansa. Você dorme e acorda cansado. Você come e está cansado. Você toma banho e não melhora. Isso pode ser um sinal de depressão. Né? Temos que estar atentos. E é muito importante a gente ter com quem conversar. Né? Ter diálogo. Nós estamos sozinhos, voltando naquela coisa que você falou sobre a solidão. Tem muita gente que está sozinha em casa, cara. Muitos adultos, jovens ou pessoas mais velhas que estão sozinhas. E ficar sozinho realmente pode ser profundamente angustiante. Porque a falta do cotidiano que nos ocupa, que adianta o tempo, que faz a gente sentir que a gente está em movimento, se tudo fica suspenso, a gente se pega, de repente, com nossos próprios pensamentos, com a nossa própria história. E isso pode ser vai ser provavelmente gerador de muita angústia. Então, mesmo nessas pessoas que estão eventualmente sozinhas em casa, é importante manter contato virtualmente, sabe? Falar com os familiares, fazer videochamadas para a gente se ver. Só o WhatsApp, se falar por vídeo, não satisfaz aquela vontade de contato. Mas é melhor do que só texto, sabe? Figurinha, emoticon, isso não é verdade, sabe? Não, a gente não está expressando a nossa personalidade ali. Então é muito importante ter um contato com alguém. E se a gente percebe que a gente pode estar passando por um momento desse, né, de mais dificuldade, é sempre o mesmo aconselhamento, buscar ajuda. Seja com um familiar, ou com um amigo, eventualmente com um profissional. A gente está atendendo, as clínicas estão funcionando. Eu tenho duas coisas para te colocar aqui. Uma é uma pergunta que surgiu e eu estou com medo que ela suma. Eu gostei da pergunta. A Luciana está perguntando o seguinte: será que o medo da não realização das nossas metas será maior que o medo da morte? A morte que espreita, né? A morte do Covid? Sim. Eu não sou filósofo, não, mas dá para filosofar, né? Porque o quanto desse medo de não realizar um objetivo, uma tarefa, pode ser sentido como um aspecto mortífero, né? A morte é uma coisa parada, né? A vida é uma coisa dinâmica. Então, as coisas se misturam, com certeza. Mas eu volto a repetir, ter medo de morrer é normal, tá? É muito coerente. Muitas vezes as pessoas jovens, né, eles acabam acreditando pela própria maturidade que eles estão vivendo experiências individuais. Na verdade, eles estão vivendo experiências coletivas. Ter medo de morrer é normal. Eu acho estranho quem fala que não tem medo de morrer.
eu acho que não está levando a vida muito a sério, não está entendendo muito bem o tempo passando, sabe? Eu tenho medo de morrer, claro. Eu tenho alguns alunos, principalmente os de sexto ano, Sim. que bom, eu tenho de tudo, né? Eu poderia passar a live inteira te perguntando sobre as ansiedades deles. Primeiro, a realidade em casa é péssima, da escola é ótima, eles estão com os amigos. Ana, eu Oi. posso. Eu tive um pensamentozinho aqui, só para terminar de responder a pergunta da colega, que foi uma boa pergunta. Mas como é que a gente pode lidar com isso? Essa que é a resposta interessante. Né? Saber que a gente tem medo de morrer, não sabe. Não preciso contar isso para ninguém. O que a gente pode fazer com isso? Essa impossibilidade da gente realizar os nossos objetivos, ela é mais psicológica, né? Tem um fator físico óbvio, no nosso cotidiano está suspenso, tá arrastado, mas é importante manter as nossas metas, sabe? Se você tinha uma viagem, se você está fazendo um curso, ou tem um sonho de pessoal qualquer, psicologicamente muito importante buscar um esforço para manter esse sonho no horizonte. Não esquece do que a gente quer. A pandemia, ela não vai passar no sentido de tudo voltar a ser como era antes, porque não tem como. Né? Nós estamos sendo traumatizados. Essa sensação ruim que a gente sente é um trauma que a gente está sofrendo, com tudo de difícil que a gente está experimentando. Então, quando a vacina for descoberta, e eventualmente ela vai ser descoberta, a gente espera por isso, tem testes sendo feitos no mundo inteiro, a gente vai voltar a circular assim que a vacina chegar no Brasil. A gente vai voltar a poder ter contato. Mas a vida não vai voltar a ser como era antes, porque a vida de antes já acabou. Essa coisa do rasgo que eu falei. E a nossa vida não tem pausa. Estou pausado esperando o coronavírus passar, como se fosse uma tempestade, para depois o céu abrir e eu poder voltar ao normal, voltar tudo ser como era antes. Isso não vai acontecer. Isso está marcando a gente. Os meninos que estão em casa, sentindo falta da escola, eu tenho ouvido de adolescentes assim improváveis e crianças dizendo assim: eu tenho falta do colégio, quem diria? Meninos que odiavam a escola estão sentindo saudade do professor. Olha só, Ana, a molecada sente falta de vocês, cara. Essa é a parte boa! É incrível. A menina me falou: eu sinto saudade dos professores. Olha que ironia do destino. Não tem como fingir que nada disso aconteceu. Então, a vida que a gente vai levar após a resolver o problema do coronavírus, ela está sendo construída hoje. Então, uma maneira da gente lidar com esse medo da morte, com esse medo do fracasso, com esse medo da insuficiência, que são naturais do ser humano, a gente precisa estar construindo algo de concreto hoje. Hoje. Interiormente e exteriormente. Interiormente, buscando, sei lá, se informar, buscando conhecimento, né? Como disse até Bilu, buscando se instruir, buscando se adquirir um pouco de cultura, é sempre importante, e buscar reformar o nosso sentimento, sabe? Reformar, ressignificar nossas relações. Isso é importante. Fred, outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Eu não sei se você sabe, a plataforma que nós damos aula na prefeitura é uma verdadeira desgraça e nós não temos não temos conseguido dar sequer uma live, nem pode mais, né? Sim. Eu tenho recebido muitas reclamações dos pais, dos meninos, muita dificuldade, muita. Eu cheguei no meu limite, né? E falei, quer saber? Chega, porque no estado eu consigo, trabalho com o Google Classroom, tenho o Hangout Meet, eu posso fazer a aula quase presencial, ouvindo, vendo, isso é muito positivo, né? Sim. Então eu falei, chega, a aula que vem, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir, vou dar o convite. Fred, o menino vestiu o uniforme. Sim. E isso fez um bem para ele. Primeiro, que ele ficou emocionado. Segundo, porque ele colocou o uniforme. Falei, que isso, cara?
Professor, eu me senti tão bem. E aí eu lembrei da live que você fez com o Ganã outro dia, Sim, da necessidade da rotina, de você se vestir para trabalhar, né? claro, Para você claro. ter uma rotina. É saudável, é bom, né? Esse negócio de passar 90 dias de pijama pode Não. parecer interessante, mas é uma cilada, né? Olha, ele pode parecer interessante se você programasse 90 dias para ficar de pijama, Sim. sabendo que seriam determinado num período. Aí sim, 90 dias para relaxar e para criar limo mesmo. Mas uma dificuldade é essa coisa que se prolonga, né? A gente não tem data para terminar essa história. A rotina é imprescindível, Ana. Imprescindível. Ter uma rotina de intelectual, digamos assim, né? Ler, os meninos estudarem, quem estiver trabalhando, trabalhar de forma saudável, né? O que os professores estão passando é desumano. Sim. Isso está sendo discutido na internet inteira. Eu vi uma live interessantíssima sobre a Fiocruz Brasília, sobre educação. E os professores realmente estão passando por um momento muito complicado, muito estressante. Ter uma rotina de entretenimento de qualidade é importante. A gente tem que se divertir, a gente tem que rir. A gente pode ver séries, a gente pode ver desenho animado, brincar com as crianças, é muito bom, conversar com os adolescentes, jogar videogame, Não e tá uma quebrando. rotina de atividade física. É muito importante a gente se mexer, sabe? Aqui em casa a gente faz um treinamento funcional pela uma live de Instagram. A gente está fazendo. A minha esposa faz 5 vezes por semana, eu faço 2 vezes, às vezes 3. Mas é importante, não, e é bom. É bom. Meu filho está correndo no quintal. O Arthur, ele corre 40 minutos no quintal 3 vezes por semana. Hoje ele estava correndo aí. Porque tem que se mexer, sabe? Porque se a gente não cuidar e não se organizar dentro de uma rotina, esse eterno domingo, ele é profundamente ansiogênico. Ele cria ansiedade a princípio e depois pode gerar depressão. Porque um dia é igual ao outro, um dia é igual ao outro. Isso se torna maçante. Isso se torna. Essa repetição é muito perigosa. Vou tomar um gole d'água, acabou que ficou seco. À vontade. Adorei o coração. É a caneca da Bjork. Oh, que legal! Foi o Arthur que me deu. Eu trouxe da Alemanha. É, perdi o fio da meada. Assim, esse eterno domingo, ele, ele, é, ele é muito, Hoje, ele é muito perigoso por conta da. Nós temos a mesma mente dos caçadores e coletores. A rotina ajuda o nosso corpo, a nossa mente, a se ancorar numa realidade, numa normalidade qualquer que a gente reconheça, sabe? uma Então, zona de conforto. se tudo fica em suspenso, isso é terrível. Então, o que eu recomendo? Dividir os dias, na medida do possível, em tarefas. Os meninos estão estudando, ótimo, eles estudam de segunda a sexta. Fim de semana, estão em casa, a família pode fazer uma pizza no sábado, é o sábado da pizza, ou fazer uma carninha no domingo, ou faz uma comida coletiva no domingo, ou todo mundo assiste televisão junto, né? Ou é o dia de uma brincadeira coletiva. A gente pode, a gente deve, na verdade, usar a nossa criatividade. Uma coisa que é interessante é que a tecnologia tudo vem pronto, né? O joguinho está pronto, a rede social tem um tempo próprio dela, que a gente já é arrastado por aquilo, mas agora a gente está sendo compelido a voltar a usar a nossa criatividade. Os pais contarem histórias para os filhos, as pessoas que tocam instrumentos musicais tocarem em casa sozinhos, né? Quem desenha, desenhar e inventar coisas, sabe? É o que eu estava falando sobre ressignificar. É trazer um novo significado para as relações e para o nosso espaço. Na medida do possível, né, dentro de casa, a gente tem que buscar transformar esse ambiente num ambiente minimamente saudável para nós. Né? E para isso é importante a rotina e o diálogo. O diálogo é imprescindível. A nossa frequentadora aqui, habitual das lives, ela está perguntando o seguinte: e a ansiedade por ter medo de trabalhar? Aquele que tem que se expor a, né, e que vai gerando um estado muito grande de ansiedade.
sim. Como ele pode trabalhar isso dentro dele? Olha, a primeira coisa de repetir um pouquinho, mas é importante para a pergunta ficar bem respondida. É saber que é coerente, é normal ter medo. É normal ter medo. Ter medo é normal. Agora, esse medo, ele não pode ser uma coisa que te congela. Ele não pode ser uma coisa que te impede de continuar o seu dia. Se você tem medo de ir no supermercado, ou se você tem medo do seu trabalho, mas consegue funcionar, tá tudo bem. E o que a gente pode fazer para diminuir esse medo? É tomar as medidas de proteção, sabe? É se proteger. Usar a máscara, lavar as mãos. Quando for entrar dentro de casa, tirar o sapato, botar de molho ali naquela água com água sanitária, sabe? Se proteger e proteger as pessoas. Tem que ser suficiente. O autocuidado, ele é suficiente. Se você faz tudo certinho, você tem direito de se sentir bem, seguro. Estou cuidando de mim e dos meus. O vizinho não se cuida, a pessoa no supermercado quer ficar sem máscara, quer ficar com o nariz de fora. Às vezes vale a pena falar, ô colega, ajuda a gente aí, bota máscara, tal. Mas se isso é uma coisa que te deixa exasperado, que te deixa desesperado, com medo, é necessário, às vezes, dividir as tarefas. Aqui em casa, por exemplo, acho legal dar o exemplo, quem vai no supermercado é a Luísa. Eu estava indo no supermercado e eu comecei a ficar muito estressado de perceber as pessoas completamente desleixadas. Isso é uma colocação aqui do chat. Né? Eu temo por mim, né? Eu temo pela minha própria saúde, eu já tenho 47 anos, eu não estou no grupo de risco, mas eu não sou nenhum menino, fui asmático, não estou no grupo de risco, mas eu tenho que me cuidar. Mas tem um lado também pedagógico, né? Você não quer ver, eu sou médico, a pessoa está cometendo ali um descuido sanitário. Não é questão de chamar a atenção dos outros, não, é de alertar, né? A gente tem o médico tem essa função social, a gente tem que fazer isso, só que eu não quero ficar brigando com a pessoa na fila do supermercado. Aí a Luísa assumiu essa função de ir no mercado, isso foi uma maravilha para mim. Eu vou te dar um conselho, Fred, por favor, não vá ao retiro, senão você vai ficar estressado. Não. Não faça isso. Eu evito. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira não é uma pergunta, é uma colocação. A segunda é uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta primeiro, que é uma pergunta de uma das nossas ouvintes aqui, que é da Delza. Ela te pede só um conselho, já que você é um psiquiatra infantil, de como arrancar um jovem do quarto que não quer sair nos horários em que ele não está estudando, que está muito difícil conscientizar ele de fazer essa saída do quarto. Sim. Primeiro, a primeira coisa, minha recomendação é perguntar para o menino, para a menina, né? Por que ele não quer sair do quarto? O porquê é o mais importante. Né? E talvez seja necessário, às vezes é necessário, explicar o porquê. Não é um porquê de autoritarismo, nem é um porquê de querer invadir a privacidade. É interesse. Se a gente tem um interesse legítimo sobre a saúde do nosso filho, sobre o que está acontecendo com ele, vai lá e pergunta. Por que você não quer sair do quarto? Muitas vezes o jovem, o adolescente, acaba respondendo não sei. Não sei. E às vezes eles não sabem mesmo. O adolescente está passando por dificuldades, por mudanças que às vezes ele não sabe referir, não sabe localizar por que ele não quer sair do quarto. Então convida, vamos sair um pouquinho. Tem que sair um pouco. Tem muito significado no adolescente. É um não sei carregado de significado. Pelo menos eu sinto nos meus alunos. Claro. Não é não sei assim à toa, né? E dizer por que você quer que ele saia do quarto. Não é só para ser obedecido. É porque é saudável, é necessário. E muitas vezes esse adolescente se isola acreditando que ele não é querido, que ele não é compreendido, que ele não é tolerado pelas pessoas que vivem com ele. Então, vai lá e fala de coração para coração, sabe? É muito importante transparência, é muito importante a verdade. É outra coisa que eu sempre volto na mesma tecla. Dizer a verdade para as crianças, dizer a verdade para os adolescentes. Eles sabem o que está acontecendo, eles percebem o que está acontecendo, direto ou indiretamente. Eles nos veem estressados, eles nos veem cansados, ansiosos, tristes. É importante que a gente diga a verdade. É óbvio que para cada faixa etária
há uma forma de comunicar essa verdade. A gente tem que ser cuidadoso, a gente não pode ser desleixado e assustar os meninos. Mas é dizer por quê. Porque se a gente está estressado, se eu estou estressado em casa, se eu estou preocupado, se eu estou triste, e meu filho me vê, ele pode acreditar que ele é o causador dessa tristeza. Ele pode achar que ele que está me incomodando ou me decepcionando por algum motivo. Então é legal lá chegar e falar: olha, filho, tô triste, cara, tô cansado, tô com medo. E juntos buscar uma solução. É importante a gente sempre deixar claro que cada um está vivendo isso de uma forma. Há uma coisa coletiva, né? A gente está vivendo um momento como sociedade, mas cada um vivencia isso com a sua própria singularidade, sabe? De acordo com as suas crenças, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua visão política, sempre, né, óbvio. E cada um vive isso da forma que pode. Então, se a gente se comunica melhor, e muitas vezes essa comunicação não é dizer o que a gente sabe, o que a gente pensa, o que a gente acredita, é dizer o que a gente não sabe. É falar desse desconhecido que deixa a gente tão temeroso, né? É falar desse medo das coisas nunca mais voltarem ao normal, sabe? E falar sobre isso nos ajuda a pensar juntos, sabe? É isso que a gente está fazendo. Tem muita gente boa, importante, né? Grandes médicos, grandes cientistas, grandes psicólogos que estão aí pensando. E buscar essas informações é importantíssimo para a gente se sentir amparado, porque às vezes uma angústia que a gente tem é a angústia da pessoa que está próxima da gente. Com certeza. Fred, tem uma outra pergunta aqui que é interessante, mas eu vou fazê-la acoplada a uma sensação que eu tive. Como eu te falei anteriormente, eu estou levando a quarentena numa boa, mesmo porque eu trabalhando aqui, dando aula, trabalhando o triplo. Não é só o aluno que está com saudade do professor. Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. Eu quero sair, eu quero dar aula, eu quero vê-los. Eu não aguento mais dar aula online. Mas, Tem que aguentar. Oi? Tem que aguentar. Pois é. Tem que aguentar. Eu comecei a ter uma sensação que eu nunca tive, que é a sensação de eu ser descartável, por eu ser idosa. Eu vou fazer 64 anos. Sim. E, de repente, quando começou aquela conversa de isolamento vertical, então eu me senti descartável, né? Eu não quero falar em termos políticos, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. De repente, o idoso pode morrer. Foi assim Sim. que nós, idosos, nos sentimos. Aí, outro dia, eu descobri que eu não posso mais entrar no shopping, porque ninguém com mais de 60 anos pode entrar no shopping. E essa sensação incômoda que estava crescendo, cresceu mais ainda, porque, de repente, eu estou sendo cerceada. Eu tenho uma vida produtiva, eu trabalho, eu consumo, eu tenho contas, então eu não posso entrar em determinados lugares. Isso traz uma angústia, um mal-estar. Isso é cruel conosco, né? E Sim. tem uma nossa ouvinte perguntando o que fazer com os idosos que estão enfrentando a quarentena sozinhos, sem ninguém, isolados, né? Eu imagino, me coloco no lugar deles, eu já estou tendo essa sensação e não estou sozinha. Imagina quem está sozinho e está tendo essa sensação. Sim. Eu sempre posso mandar um filho comprar alguma coisa. E quem nem sequer pode fazer isso, né? Os meus pais já passaram dos 70 anos. Eles estão vivos, né? É óbvio. Já passaram dos 70 anos. E minha mãe é diabética, meu pai tem uma hipertensão leve. E eles estão sob estado de sítio, né? Eles estão sitiados. E isso é uma coisa que, pessoalmente, eu posso dizer que me dá muita angústia, sabe? Vê-los dessa forma. Porque não há uma perspectiva a vacina é uma coisa, uma realidade que ainda, né, a gente imagina uma realidade um pouco distante ainda, e há que se esperar sob o risco de se contaminar e morrer. É muito difícil, sabe? Mas o que a gente pode fazer é buscar uma proximidade, né? Eu estava falando com os meus pais, por exemplo, só por telefone. Eu passei a visitá-los semanalmente, porque está fazendo falta para mim, mas eu acho mais para eles, porque o trabalho ele exerce uma função
muito poderosa na nossa mente, sabe? Trabalhar nos faz nos sentir úteis. E não trabalhar, né, pelo viés do sistema que a gente vive, trabalhar nos faz nos sentir inúteis. Né? E, de repente, a gente se sente, como você falou, descartável. E isso é uma mentira. Né? Nós não somos descartáveis. Não, isso é horrível. Nós somos seres humanos. No começo da pandemia, existia um horário para o idoso ir no mercado. E eu caí nessa esparrela. Eu estava indo religiosamente, bonitinha mesmo, porque eu tenho um filho que dá duro, não ia deixar eu entrar em outro horário, né? E lá fui eu no horário bonitinho. 7 horas da manhã, vazio o mercado, só os idosos. Até que um dia, passou das 8 horas, 8 horas eu saí, um idoso ficou. Uma outra moça que entrou no horário que já era permitido, queria arrancar o idoso de lá de dentro e falou, por que o senhor não manda alguém? O que o senhor está fazendo aqui? Ele começou a chorar. Coitado. Ele não tinha ninguém para comprar por ele. Sim. Sabe? Essa crueldade que está aflorando nas pessoas, achando que o idoso está na rua e só sassarica, não é isso. De repente ele não tem ninguém, acabou a empatia das pessoas. Não acho não, Ana. O que está acontecendo, Fred? Fala com a gente. Eu acho que tá difícil para todo mundo, sabe? Tá difícil para todo mundo. A vida tá muito complicada mesmo, sabe? Tô falando de Brasil, tá? Tá muito complicada mesmo, sabe? Os contrastes que a gente já experimenta na nossa vida, eles se acentuam. Tudo parece mais intenso, por um lado, embora outras coisas fiquem meio enluvadas, sabe? Parece que tudo que é ruim está mais forte, tudo que é bom está mais fraco. Mas não é assim, sabe? Eu acho que as pessoas não perderam empatia. As pessoas estão com medo. Eu acho que a menina que brigou com o idoso, na verdade, ela está com medo dele morrer. O senhor não tem consciência do perigo que você está correndo, mas a gente tem que falar a coisa certa do jeito certo, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ter paciência com a gente mesmo, sabe? Se entender assim, eu estou passando por dificuldades, então é normal eu fazer algumas coisas meio estranhas ou me enganar nos meus julgamentos, mas se dar conta disso eu acho que é um bom começo. Em relação aos idosos, a coisa do diálogo, perguntar para eles, o que vocês estão precisando? Eu quero sair, mas não pode. Não, eu posso ir aí. Agora, uma vez por semana, eu e o Arthur, a gente coloca um face shield aí, para os meus pais verem o meu rosto, né, para a gente poder conversar, sentar com a máscara na cara. Eu fico longe deles, a casa deles fica no quintal, eu fico longe, não entro dentro da casa deles, eu fico mais de 2 metros de distância, e a gente fica lá, um período lá, 1 hora ou 2 horinhas, falando, sabe? Falando de política, falando da vida, contando causos, dividindo nossas angústias. Isso satisfaz? Não satisfaz. Eu saio de lá melancólico, eu venho para casa triste, mas é o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é o suficiente. O melhor que eu posso é bom o suficiente. E a gente tem que se contentar com isso. E muitas vezes, como eu falei, dividir a angústia, sabe? Pô, eu sinto saudade de você, falar. Eu vejo muitas pessoas, muitos amigos, eu, em alguns aspectos, alguns amigos, a gente não está se falando. Porque eu vou falar com a pessoa, e aí, como é que tá? Tá ruim, né? Aqui também. E a rotina aí tá a mesma, não acontece nada. Aí aqui também não. Para que falar com eles? Para falar que faz falta. Para falar, olha, tenho saudade de você. Sinto falta da nossa conversa, do nosso som, do nosso tomar uma cerveja juntos, bater um papo, sabe? Eu se abraçar. Alessandra, você está prestando atenção nisso, Alessandra? Você não me liga, safadinha. Liga você para ela, então. Eu ligo. Porque saber que a gente continua sendo querido é importante. Eu volto a repetir, nós não somos descartáveis, nós somos irrepetíveis. Olha, gostei. Irrepetíveis é ótimo. Irrepetível. Né? Mesmo no espiritismo, né? Você acreditando que você vai ter outras vidas, vão ser outras vidas, não vai ser essa vida repetida. Pois é, não. O Augusto Lima é único. É uma vez só na história do universo. Olha você nessa versão 1.0 é único. Sim,
É o único. Eu tenho que fazer o possível para essa existência valer a pena para mim, sabe? Tá mais difícil agora, tá mais difícil agora. A gente não contava com isso. Mas as coisas continuam acontecendo. A nossa vida continua acontecendo. E a gente tem que escavar esse sentido aqui, agora. É um osso que a gente está roendo. Mas é o meu osso. E eu vou continuar roendo esse osso. Fred, eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo fechado de leitores de ficção científica. É um grupo bem grande. E é um grupo de leitura voraz, daqueles leitores vorazes, né? Eu me sinto, às vezes, péssima, porque acabo lendo menos do que eles e a gente discute. Quando começou a pandemia, foi aquela alegria no grupo, falando, nossa, agora a gente vai pôr tudo em dia. Fred, quase que 90% deles relatam a mesma coisa. Eles não conseguem mais ler. Ninguém está conseguindo ler. Sim. Tem o livro, compra o livro, tem o livro no Kindle, tem o livro digital e não consegue ler. E eu vejo muitas pessoas reclamarem disso, que não conseguem ler. É o que eu chamo de psicologia de trincheira. A trincheira, né, é aquele buraco que os soldados cavavam na terra, né, até a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, principalmente, para ficar ali escondido dos outros. E na Primeira Guerra Mundial acontecia aqueles impasses, que eles ficavam meses trancados nas trincheiras. E aquilo ali era uma coisa muito perigosa. As pessoas aumentavam o risco, era tão perigoso quanto sair da trincheira, né? Ficar dentro dela pelas próprias condições de dificuldade. Então há uma necessidade nessa psicologia de trincheira de manter as coisas funcionando, sabe? Se você tem prazer em ler e continua lendo, ótimo. Se você tinha prazer em ler e perdeu, não para. Coloca um horário, vai ler todo dia. Ah, mas eu não tenho mais aquela vontade, aquele prazer. É psicologia de trincheira. É cuidado. É igual eles tinham que trocar a meia, manter os pés secos para não ter pé de trincheira. Era horrível tirar a meia, secar a meia, ficar. Mas ele tem que fazer. Sabe? Se você tem um hábito de leitura e não está lendo, coloca um horário, 2 vezes, 3 vezes por semana, e fica ali 20 minutos. 20 minutinhos. Tamanho do desenho de criança, sabe? A nossa mente aguenta 20 minutos de leitura. Provavelmente, você pode se pegar passando do tempo. Ah, não, deu o relógio aqui, mas tá tão bom o livro, agora que eu vou ler mais um pouco. Mesma coisa, tocar um instrumento. Ah, não tô com vontade de tocar violão, não tô com vontade de tocar teclado. Bota um horário e vai tocar. É uma questão de cuidado. A mesma coisa, atividade física. Ah, não é legal ficar fazendo flexão e agachamento em casa, igual usar os equipamentos da academia. Mas não é para ser legal, é para ser um ato de cuidado. E, obviamente, a gente se pegando, cuidando de nós mesmos, lendo um livro, conversando com uma pessoa, ou fazendo uma atividade física, cozinhando, é bom, é claro que é bom. Se cuidar é sempre bom. Eu não sei se cabe, não é psicologia de trincheira. Não é trincheira, mas tem a ver com a guerra. Eu tenho um livro aqui em casa que eu gosto muito, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele fala que na experiência dele como judeu, num campo de concentração, ele viu que os que sobreviveram são os que tinham um sentido, uma meta, né? Não chega a ser, mas é a psicologia de trincheira, né? Tipo, eu tenho de ter uma meta, eu tenho de traçar pequenas metas. Se eu não posso ter grandes metas, que eu tenha pequenas metas, que eu tenha um objetivo, que eu tenha um sentido, né? Sim. Acho que é por aí mesmo. Porque os judeus viveram uma situação de insegurança. Não sabia quem era o próximo a ir para uma câmara de gás, o próximo a morrer, né? E realmente nós também não sabemos quem vai pegar, quem sobrevive. Como é que será que está meu sistema imunológico? Será que está legal? Eu não tenho como saber. Eu acho que a segurança é muito grande. Sim. Há uma diferença muito grande, né? Por conta do... está te mandando um abraço, eu esqueci de te falar para mim e para você. Olha que honra. Julie. Quem mandou abraço? Sim, eu vi. Não acho que... Eu não acredito, quer dizer, a situação que a gente está vivendo não dá para se comparar com o Holocausto, né?
foi uma coisa... Claro, o pior capítulo da história da humanidade, o nazismo, esse horror que mostra... começa a mostrar essa anomalia no Brasil, né, no mundo inteiro, do retorno de pensamentos nazifascistas. Isso tem que ser execrado, isso é uma anormalidade. Eu tenho que falar. Pessoas que têm afinidade para esse tipo de ideias são pessoas com problemas mentais, pessoas doentes. Tem que ser tratada como doentes ou como marginais. Não tem que ter tolerância com esse tipo de coisa, não. Mas não há essa sentença de morte pendente sobre nós, mas há esse medo do que pode acontecer de ruim, sabe? E aí é a mesma coisinha. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E buscar pode parecer um pouco clichê, porque na verdade, é clichê, mas é uma verdade. O prazer das pequenas coisas, sabe? O prazer de ficar em casa, de arrumar a própria casa. Mas arrumar a própria casa é bom, cara. Vai falar. Lavar banheiro não, passar roupa também não, é chato. Não, é chato. Passar roupa é muito chato, é muito chato. Eu passo minha própria roupa. É muito chato. Eu guardo, eu deixo o último segundo, mas eu passo. Mas agora, se eu estou totalmente desocupado, eu posso me debruçar sobre isso com cuidado, com minúcia, e passar minha própria camisa com cuidado, como uma experiência meditativa, sabe? Cozinhar é maravilhoso. Mas cozinhar é bom fazer aquelas comidas gostosas, caras. O dia a dia é maçante. Mas não, dá para ficar ali, fazer as coisas com calma, prestando atenção no que você está fazendo. O tempo agora mudou. Nosso tempo está diferente. A gente está sentindo essa coisa assim, o tempo lento, os dias não passam, ou de repente dá um salto e o tempo passa mais rápido. O tempo está novo, a gente tem que se adaptar a esse tempo. E uma coisa que a gente pode fazer dentro de casa é fazer as coisas com calma. Um exemplo que é legal, eu varrendo o quintal, as minhas costas doem, né? Porque a vassoura é pequena, eu sou mais alto, e a gente tem que ficar um pouco curvado. Eu fui varrer o quintal com calma, estava um dia tava à toa mesmo, estava de bobeira. E aí, quando eu varro o meu quintal com calma, minhas costas não dói, porque eu consigo ficar mais ereto. E é bom limpar minha própria casa, nesse sentido é bom, porque eu estou cuidando do que é meu, sabe? Organizar os meus livros, organizar os meus discos, cuidar do que é nosso, é cuidar por nós mesmos. E isso é uma daquela coisinha miúda que faz com que a gente vá construindo um cotidiano mais saudável, sabe? Varrer o quintal pode sair uma segunda viral de limalha no papelzinho, tá? Não, já deu. Já deu. Agora é o momento só meu. Eu varro o quintal sozinho, pensando, sem música, com as cachorrinhas em volta, fico ali só pensando sozinho e prestando atenção nas coisas. Eu preciso dizer para os nossos ouvintes, né, que ele fala de comida, dizem que ele cozinha maravilhosamente bem, mas eu jamais comi nada feito por ele. Nunca? Eu não posso dizer se é bom. Ele é muito parcial nos convites. Eu fico cor de rosa, tá? Obrigado, Ana, obrigado. Eu cozinho bem, sim, eu cozinho bem. Olha, tem muita gente elogiando, tem gente falando, agradecendo a live. Eu que agradeço a oportunidade e as pessoas estarem com paciência, dividir esse tempo com a gente é gratificante. Obrigado. Parece que a gente está falando há 1 hora, Fred, está chegando a nossa hora já. 1 hora de live, quase. Passa muito rápido. E parece que falei tudo superficialmente, eu não me aprofundei em nada. Mas é legal, é assim mesmo. A gente pode fazer mais. Eu queria que antes de nós encerrarmos... Olha que cor de rosa, olha só. Olha, a Júlia está falando aqui que você cozinha mesmo. Pois é, minha nora. Você sabe, eu não sei. Tá bom, Ana. Vou te mandar um marmitex na próxima. Eu aceito. Eu aceito uma marmitinha. Eu vou cobrar. Pode cobrar. Fred, eu queria que você, antes de nós encerrarmos, nós ainda temos alguns minutos, que você falasse alguma coisa. Eu sei que é muito difícil ensinar o caminho das pedras, não existe bula, não existe manual, mas você já nos deu muitos conselhos.
Eu, particularmente, desde que eu vi a sua live com o Ganan, eu passei a me arrumar para dar aula. Antes eu me arrumava assim, da cintura para cima. A parte de baixo era horrível. É divertido fazer isso também. Não, agora eu roteirizei. Ficou muito melhor. Rotinizei, né? Se bem que muitas coisas eu mantenho a rotina. Esse negócio de acordar, eu gosto de acordar sempre no mesmo horário, meditar sempre no mesmo horário. Isso me faz bem. Essa rotina é boa para mim. Mas eu queria que você, por favor, deixasse algumas coisas que as pessoas pudessem fazer para aliviar esse sentimento de angústia da pandemia, do não saber o final, não saber o dia de amanhã. O que você pode dizer para os nossos ouvintes nesse momento? Olha, acho que, para começar, é a gente querer passar por isso. Não no sentido de querer estar nesse momento, mas assim, eu quero continuar, sabe? Eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer nem do coronavírus, nem quero morrer de depressão, nem quero ver minha vida ser destruída nesse momento. Então, eu estou focando no que eu tenho que fazer para que eu continue, né? A primeira coisa é esse desejo, né? A finalidade da vida, o motivo da vida é querer viver, sabe? Querer viver é o mais importante, para a gente poder passar por isso. Porque, de certa forma, embora a pandemia não vai passar, ou no sentido de deixar de existir, a gente vai continuar. A vida vai continuar, sabe? Infelizmente, a pandemia não está transformando as pessoas em anjos iluminados. As pessoas não estão tendo momentos de iluminação dentro de casa. A gente está passando por dificuldades. É claro que a dificuldade é um momento muito, muito propício também para um amadurecimento, né? Sabe? Então, a primeira coisa é o desejo de continuar vivo, de continuar existindo. E a partir do princípio que a gente quer continuar vivo, o que a gente quer que faça parte da nossa vida? Uma coisa que nos confronta agora o que é essencial, né? Isso ficou discutido na mídia. Atividades essenciais. O que é essencial para a gente? Há coisas coletivas, né? Obviamente, como ter uma residência, as crianças estudarem, a gente ter saúde, a gente ter com que nos sustentar, né? Ter o nosso trabalho. Mas o que é essencial para a gente? Isso é uma resposta que cabe a cada um responder, sabe? E uma coisa interessante, na Holanda, fizeram uma pesquisa do que as pessoas estavam sentindo falta. E as pessoas, surpreendeu as pessoas sentirem falta de ir na praça, ir no parque, ir ao museu. As pessoas não estavam sentindo falta de shopping, não estavam sentindo falta de comprar, ou de ir num show, sei lá, embora seja coisa bacana também, claro, eu gosto de show, eu gosto de música. Mas o que nos faz falta, às vezes, são coisas simples, que a gente pode tentar sustentar isso no nosso dia a dia, sabe? Porque é um dia de cada vez. Não há uma bula, né, para ser seguida, assim. É como assim, o doutor Frederico está vivendo de boaça e vai dividir o conhecimento dele com a gente. Não, eu estou dividindo com vocês as coisas que eu acredito. Eu estou dividindo com vocês as minhas angústias, as minhas próprias dificuldades. E isso é uma coisa que nos conecta, como seres humanos, né? Fica essa coisa dicotômica, né? Essa divisão artificial no Brasil, em lado A e lado B, como se tudo fosse tão simples. As coisas não são tão simples assim. A gente não pode dividir uma sociedade em dois times. Isso é um absurdo. Isso provoca também mais angústia, mais ansiedade. Mas o que nos conecta, sabe, é o fato de a gente ser seres humanos. E esse desejo de continuar existindo. E a partir disso, dentro de nós, a gente busca o que a gente pode buscar do lado de fora. O principal, Ana, é não ficar sozinho. Ah, eu quero, eu gosto. Então tá de boa, fica. Mas se não tá bom, busca ajuda. Busca contato. Esse isolamento forçado, ele não precisa isolar a gente das coisas que a gente gosta, das coisas que são importantes pra gente. É óbvio que há novos limites. Como o shopping que você falou. Há novas barreiras. Mas o que é essencial pra gente, muitas vezes ainda é acessível, sabe? Não é papo de coach. Eu sou completamente... tenho um asco desse troço.
Mas é isso que a gente tem que falar. Eu estou falando de existencialismo, né? Estou falando de psicanálise, de psiquiatria. E é aí que a gente vai se encontrar, se comunicando nesse espaço que se criou entre nós, sabe? E criando alguma coisa aí. Dependendo da condição de privilégio de cada um, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Mas nós não estamos sozinhos. E é importante buscar esse contato. Lá no Luzeiros, Fred, lá no nosso centro, nós temos o hábito de abraçar as pessoas. É muito comum. E eu abraço o máximo que eu puder de pessoas. Se tiver 140 pessoas, pelo menos uns 100 abraços eu dou em todos na saída. Então, o curioso é que nós estamos fazendo lives, nós estamos fazendo estudo, nós estamos fazendo uma série de coisas, mas as pessoas sentem falta do abraço. Contato. E do abraço com os seus amigos também, sabe? Sim. Elas sentem falta do toque, o toque faz falta. Sim. Então, eu acho que tem sido uma grande dificuldade, né? A gente tem que guardar esse desejo dentro do nosso coração, sabe? Não desistir não desistir desse abraço. Deixa ele guardado. E diga para a pessoa que falta que eu sinto do seu abraço. Que saudade que eu tenho de te aconchegar aqui. Ou de me aconchegar no seu braço. Eu acho que é importante. Por isso que o espaço da live também... tem uma pessoa aqui falando, Ana, como eu sinto falta do seu abraço. Isso também é tão bom, é saber que aquilo era um diferencial para a pessoa, né? Ser abraçada. Acolhimento, Fred. Claro. Que o mundo precisa muito de acolhimento, de um ser mais empático, de um olhar mais empático, né? Olha, eu vou me repetir, mas é uma coisa interessante. É um pensamento que o ser se revela no trágico. Você falou sobre a falta de empatia, sabe? O ser humano, ele vai se revelar no contato com esse trágico, desse medo, dessa suspensão das coisas mais simples, sabe? Cara, e o que sobra? O ser se revela no trágico. Cara. O ser que se revela, né? Talvez a falta de empatia que você falou. Né? A selvageria, às vezes, é o que surge. Né? A violência, o abuso. Né? É isso que surge na tragédia. Mas a gente sabe também, pelas histórias que a gente conhece, né? Do Holocausto, como você citou, de guerra, é um momento também de atitudes heróicas. É um momento de superação. Né? E pelo simples desejo de continuar vivendo, de continuar existindo. Embora a dificuldade, a gente pode também se conhecer nesse momento, sabe? Uma capacidade de lidar com essas coisas. Uma capacidade de se doar, ou de abrir mão de pensamentos mais individualistas, mais egoístas, de se ver uma pessoa nova, sabe? É uma coisa que eu tenho visto também, nem tudo é tragédia, desgraça. Eu tenho visto muitos meninos, que eu lido com adolescentes, né, no meu trabalho, dizer que, nossa, eu estou me pegando de surpresa. Eu não sabia que eu tinha tanta força. Eu não sabia que eu tinha a capacidade de lidar bem com isso. E as pessoas se surpreendem, sabe? Talvez você fala que está tudo bem para você, não é por não estar ligando para as coisas, ou por estar afastada da realidade. É por se descobrir resiliente mesmo. Sabe? E isso a gente pode se conhecer também nesse momento e ter uma boa revelação sobre nós. O importante é esse interesse, essa vontade de continuar. Eu acho que muita gente está se descobrindo, né, nessa pandemia. É uma chance tanto de você se conhecer, né? Sim. Da mesma forma que muitas famílias estão passando por dificuldades, tem muitas famílias se ressurgindo, sabe? Das cinzas. Se redescobrindo. Claro, a minha convivência aqui em casa com a Luísa e com o Arthur está muito boa. A gente está vivendo um momento de muita paz em casa, sabe? É uma coisa muito, muito importante. Mas nós construímos isso. Eu, com as minhas questões, a Luísa com as questões dela, o Arthur, que é mais jovem, com as questões dele, mas a gente se encaixou e está tudo bem. Melhor do que antes? Provavelmente. Mas foi uma construção nossa, o nosso esforço. É isso que tem que estar sempre palpável. Não existe mágica. Tudo que a gente precisa tem que ser construído, tem que ser buscado, tem que ser desejado. Porque se a gente fica sentado esperando que o remédio faça a nossa vida ficar boa,
ou que assistir uma live, ou tomar um passe, vai fazer tudo ficar tranquilo e leve. Não, não, não vai. É necessário esforço. E esse esforço é um dia de cada vez. E agora a gente tem, né, muitos dias que tem que ser bem aproveitados, que podem ser bem aproveitados. Não tem. Cada pessoa faz o que lhe cabe, né, o que ela quer. Antes de encerrar, uma das coisas que eu estava conversando com a Alessandra outro dia, a gente descobriu com a quarentena que a gente gastava muito mais do que precisava, e a gente precisa de muito menos para viver, né? É ótimo você ir descobrindo as vantagens também, porque todo mundo fica muito focado no aspecto negativo da coisa. E são tantas vantagens, tem muita coisa boa, pelo menos muita coisa boa. Exemplo, como bióloga, camada de ozônio fechando numa velocidade inimaginável. A projeção era o fechamento da camada de ozônio para 2033, e ela já está bem menor, né? A natureza, águas que eram poluídas ficaram claras, novas espécies tendo um up, um fôlego, né? E as espécies que estavam em extinção praticamente, ressurgindo, tem um lado positivo, né? A vida continua, né? Sim. A vida continua. A crise é o ser humano. O planeta está aí. Eu já falei isso numa live, mas eu vou falar novamente. Eu tenho um aluno de ensino médio, mas de início de ensino médio, né? Um aluno, assim, bem necessitado, sabe? Um aluno que tem uma dificuldade, uma família muito necessitada. E eu estava ensinando vírus um pouco antes de começar a quarentena. E aí nós começamos a ter aula através das aulas virtuais, né? E ele falou assim, professora, sabe aquele vídeo que você passou da gripe? Falei, sei. Você falou que o sucesso com o vírus depende do meu sistema imunológico, não é isso? Foi. Depende dos meus leucócitos? Depende. Então, quando entra um patógeno no corpo, depende da minha imunidade? Sim. Falou, então já entendi, professora. Os vírus são a imunidade do planeta Terra. Nós somos o patógeno. Cara, eu achei ótimo. Eu falei, é isso aí. Eu gosto pensando dessa forma, né? Eu gosto do ser humano. Eu sou humanista. Tenho uma paixão pelo ser humano. O Geraldo, meu amigo Geraldo, está falando que a natureza está naturando. Isso aí. Os humanos estão se arrastando. Coitado da gente. É isso aí. Fred, nós estamos chegando ao fim. Olha, o Betinho e a Júlia estão te mandando um beijo. Eles também. Você sabe que eu brinco e falo que Betinho vem à Volta Redonda, não é para ver a mim, é ver a família. Família significa ir para a casa do Fred, né? Então, ele está mandando um beijo para a família. Agora eu fiquei roxo. Gente, olha, foi uma honra ter o Fred aqui com a gente, o doutor Frederico. Tem muita gente falando, Fred, que a gente tem que fazer mais live com você. Adorar. Com certeza. A gente não se toca, às vezes, que nós estamos entrando, nós estamos forçando nossa entrada na casa das pessoas com a live, né? Estamos entrando, assim como a televisão invade os lares, nós estamos invadindo os lares. E que ótimo que se a gente pode ajudar, né? Se a gente pode levar um pouco de esclarecimento, conforto, sei lá, ajudar é sempre bom, né? Sim. Pode falar, perdão. Pode falar. Queria agradecer a você pelo convite. É um prazer estar aqui, sabe? Hoje eu tô com uma dor de cabeça que está me matando, então estou muito inspirado, não, mas foi legal. A cabecinha aqui tem um tempão já. Mas foi muito bom poder estar aqui, sabe? Com as pessoas tão queridas que estão aí pensando junto com a gente, sabe? E buscando se entender, né? Buscando se localizar.
e você abrir esse canal aqui para a gente poder ventilar isso, discutir. É uma atitude muito bacana e está fazendo, com certeza, um bem, né, para todo mundo. Eu agradeço a todo mundo. Um abraço a todos os amigos que estão vendo. Saudade dos amigos. E a gente vamos aí, vamos buscando o nosso caminho. A gente está junto. É isso aí. Fred, muito obrigada, um grande beijo, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram, a todos que estão cumprimentando. A gente vai tentar convencer o Fred a vir sem dor de cabeça, porque com dor de cabeça já foi bom, sem dor de cabeça vai ser melhor ainda. E uma pena, né, que não vai ter um tiragosto feito por ele para todos nós. Tá bom. Até parece que ela é uma cozinheira. Vocês não sabem, mas ela é a cozinheira de patisserie, de sobremesas, que é a melhor de todas. Meu Deus! Comi o bolo dela, tô beijando o bolo, assim, de joelho. Incrível. Fred, eu nunca vou esquecer de você beijando a minha inhabenta feita em casa. A melhor do mundo. O que eu posso fazer? É um momento de encontro divino, assim, inhabenta. Eu nunca mais comi também, né? Tem anos isso. Nossa Senhora. A gente pode trocar. Eu vou na sua casa com inhabenta e você cozinha para mim. Beleza. Tá, ok, fechado. Obrigado, gente, Ana, mais uma vez. Um grande prazer estar aqui. Uma grande honra também, um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo acolhimento, pelo espaço, pelo microfone. É sempre bom poder dividir, conversar e comunicar essas coisas com os amigos. Muito obrigado de coração. Nossa, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Fred. Beijo no coração. Beijo. Tchau, Ana. Até a próxima.